A mensagem de hoje, nós vamos aprender, relembrar bastante áreas da nossa vida, e lá no final da mensagem eu tenho algo para mencionar para os irmãos que vai talvez mexer com seu coração, vai mexer com a sua mente, relacionado à questão da fé, que nós estamos aprendendo sobre isso. Eu gostaria que você tivesse mergulhando no livro de Hebreus. A gente está caminhando para o fim já, e Deus tem trabalhado muito no meu coração. Quando a gente começou a ver Hebreus e vimos sobre a fé de Abel, sobre a não fé de Caim, ali ainda está ecoando na minha mente nesses dias, né? E é importante você sempre fazer esse exercício, mencionar. A gente tem uma exposição aqui durante a semana, fazer um refletir de novo na palavra, para que nós venhamos a crescer e conhecer mais o Senhor e caminhar com fé. Pessoalmente, eu gosto muito de fazer exercícios mentais para ver até que ponto eu estou comprometido com algo ou não. Eu já mencionei isso para os irmãos, né? Quando eu estava namorando a Marilis e caminhando por noivado, e depois que você noiva, já está caminhando já para o casamento. E aí eu ficava pensando, será que eu gosto dela? Será que eu amo ela? Será que eu estou apaixonado por ela? Eu preciso definir isso na minha mente. E amor é algo sacrificial, você se doa. E aí um teste mental que eu fiz eu casaria com ela se antes do casamento ela sofresse um acidente e ficasse tetraplégica, eu aceitaria. Talvez eu estava lá com meus 23, 24 anos, eu aceitaria casar com alguém tetraplégico, cuidar o resto da vida dessa pessoa, mudar todos os meus planos. E aí eu sempre faço esses exercícios mentais para ver até que ponto eu estou comprometido com algo. E eu quero que você faça um exercício mental agora. Eu quero que você aliste 3 coisas, 3 objetos ou 3 pessoas, 3 momentos, 3 situações, não importa exatamente o que, mas situações, coisas ou pessoas que você valoriza muito, que são caras para você. Por exemplo, trabalhei o dia inteiro, eu quero chegar em casa, tomar um banho, sentar em frente à TV e desopilar por 15 minutos. Isso aqui eu não abro mão. Eu não abro mão que a minha esposa prepare o meu prato de comida, né? Eu não abro mão de ter um cachorrinho em casa. Eu não abro mão de ter um carro, eu não abro mão de sempre ter queijo, né? Porque na minha infância não tinha queijo, então agora eu quero ter queijo, pode acontecer o que for, vai ter carne, né? E tem algumas pessoas assim, né? Pode ser o que for, mas vai ter carne, porque na infância eu só comia salsicha e ovo, agora não vai faltar carne nessa casa. Alguma coisa que você valoriza, alguma pessoa, um filho, um objeto, um carro, aquilo que faz o seu coração vibrar, tá bom? Aquilo que mexe com você. Eu quero que você aliste, então, 3 coisas ou 3 pessoas, ou pode ser uma coisa, uma pessoa, uma situação que você valoriza muito. Tá fazendo esse exercício mental aí? Tá? Agora eu quero que dessas 3, você escolha uma delas. Uma delas, para a gente chegar lá, que é aquilo que você mais valoriza, aquilo que você mais ama na sua vida, aquilo que é mais caro para você. Você não negocia isso em circunstância nenhuma. Todo mundo junto? Pensou em algo aí? Ok? E se Deus pedisse isso para você? Se Deus falasse, isso aí eu quero que você me entregue agora. Como é que você reagiria com isso? Em Hebreus 11 mostra uma relação de pessoas comuns com falhas reais, mas que elas foram aprovadas porque elas confiaram em Deus. A fé que agrada a Deus não é uma fé triunfalista, não é uma fé que fala assim, vai dar tudo certo, né? É uma fé vazia, uma fé apenas na fé. Eu confio porque eu confio. Não, é uma fé que na sua essência tem um relacionamento com Deus que persevera até no sofrimento, até nas dificuldades, até nas tribulações, até nas perdas, até na incerteza, até na morte. É uma fé que ela persevera por essas situações. Todos esses em Hebreus capítulo 11, eles foram pessoas que foram destacadas pela fé, mas conforme eu mencionei, todos eles fracassaram também. Mas na sua essência, eles viveram pela fé. Não eram perfeitos, como nenhum de nós aqui é perfeito, mas todos eles confiaram em Deus. O que nós aprenderemos hoje é que a verdadeira fé, ela confia no caráter de Deus, mesmo diante de testes, sofrimentos e perdas. E persevera até o fim, por causa da recompensa eterna. Amém? Vamos ler juntos?
A verdadeira fé confia no caráter de Deus, mesmo diante de testes, sofrimentos e perdas, e persevera até o fim por causa da recompensa eterna. O autor ele vai continuar, ele volta agora no assunto, ou desenvolve o assunto, melhor dizendo, no versículo 17, ele falando sobre Abraão. E nessa parte sobre Abraão é uma fé que confia no caráter de Deus. Então, Hebreus 11, 17, 18 e 19, ele fala novamente sobre Abraão. Ele diz, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Deus pôs Abraão à prova. E ele pede para Abraão agora para ele sacrificar o seu único filho. O filho da promessa, ele já tinha Isaque, mas o filho da promessa por meio do qual Deus iria cumprir, né, viria sua descendência. E Deus chama Abraão, Deus dá a ordem para Abraão e Abraão faz o quê? Ele vai para oferecer. Eu lembro uma vez quando eu estudei em Gênesis 22 lá, é impressionante que Abraão ouve o chamado de Deus e a Bíblia diz que na manhã seguinte, a obediência ela tem que ser imediata. Abraão ouviu o chamado de Deus, fez os preparativos naquele dia e na manhã seguinte ele pega o seu filho e vai em direção ao local que Deus havia orientado. E ele estava indo para sacrificar o seu filho. Quem tem filho sabe a bênção que é você poder conversar, interagir, você se emociona, você recebe palavras, declarações. Eu imagino aquele homem já de idade, caminhando então com seu filho no meio do deserto. E ele lá, pai, quando a gente terminar essa viagem, eu quero voltar para casa, quero fazer um carrinho com o Senhor, quero fazer uma casa na árvore com o Senhor. Pai, eu estava pensando, sabe aquele meu colega lá? Nossa, eu acho que eu vou fazer um acampamento com ele. Eu imagino Isaque compartilhando com Abraão várias histórias, vários pensamentos. Chega num determinado momento do caminho, Isaque vira para Abraão, pai, a lenha está aqui, o isqueiro está ali, não era isqueiro, né? Mas a lenha está aqui, o isqueiro está ali. Pai, cadê o bicho? O senhor não esqueceu de nada, não? E eu imagino o nó de garganta, o nó na garganta deve ter dado para Abraão, que ele vira para o filho e fala, filho, Deus vai providenciar. E ele vai, prepara tudo, coloca seu filho, levanta a adaga, a adaga, né? Levanta a adaga e ele está pronto para sacrificar o filho. E aí Deus intervém, fala, Abraão, eu vi que você me ama mais do que o seu próprio filho, o cordeiro, ele estava lá, havia sido providenciado por Deus. Algo interessante também, que a Bíblia não fala nada sobre isso, mas eu acho muito difícil que Abraão contou para Sara tudo que Deus havia falado com ele. Vocês acham que Abraão contou tudo para Sara, o que Deus tinha falado com ele? Não, eu acho que não, porque senão quem ia ser sacrificado era Abraão. Não ia ser Isaque, ia ser Abraão. Ele só falou, nós vamos adorar, olha a fé, nós vamos adorar e nós retornaremos. E Hebreus ele fala sobre isso, porque Abraão creu que Deus poderia até ressuscitá-lo dentre os mortos. Deus havia feito as promessas e Abraão estava pronto para oferecer Isaque. Abraão levou em conta então que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. A Bíblia usa aqui figuradamente, né? Porque a ideia é que ele teve muito perto da morte e ele pôde então receber o seu filho porque ele iria morrer. Isaque iria morrer porque Abraão iria oferecer. Mesmo sem entender, irmãos, mesmo sem entender, ele confiou no caráter de Deus. Ele confiou que Deus é soberano, ele confiou que Deus é sábio, ele confiou que Deus é amoroso, ele confiou em Deus. E ele se recusou a ver alguma incoerência nas promessas de Deus. Eu não sei se você é parecido comigo, mas eu gosto de entender os processos. A minha mente ela é muito linear, a minha mente é muito racional. 1 mais 1 é 2, não é 2,1. Né? Você lembra daquelas cores que você tem assim, que cor é essa? Tem gente que olha e fala é azul, tem gente que olha e fala que é verde.
E aí é difícil isso para a mente do Onéias. Abraão, mas Deus, o senhor falou que a descendência vem por meio de Isaac, que história é essa? O senhor está falando para mim sacrificar ele agora. Olha que impressionante. Abraão, ele não viu incoerência nos planos de Deus. Abraão triunfou porque ele se recusou a ver infidelidade da parte de Deus. Incoerência. Deus, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo. Ele confiou em Deus, irmãos. Ele cria, guarda essa frase, ele cria que Deus resolveria aquele problema. Se Deus falou A e Deus está falando B agora, não vai dar igual. Deus vai resolver. Está nas mãos de Deus. Eu tenho certeza do que Deus falou. Eu tenho certeza do que Deus está falando. Mas na minha ótica, vai dar um problema. Mas Abraão, ele se recusou a ver incoerência. E ele confiou que Deus iria resolver aquele problema. Como que você responde quando Deus pede para você situações que são caras para ti? Como que você reage quando Deus pede algo que você valoriza muito? Você consegue confiar em Deus mesmo sem entender? Ou você precisa entender todo o processo? Naquele livro que eu mencionei para os irmãos sobre confiando em Deus em meio à dor e o sofrimento, o autor ele termina os capítulos contando histórias. E uma das histórias que ele termina contando lá é de alguém que sofreu muito, demais. As histórias são de sofrimento. E algo que me marcou, uma história que me marcou é de alguém que falava assim, eu sempre quis entender os porquês. Eu sempre quis entender os porquês. Por que isso está acontecendo? O que eu fiz para isso acontecer? E aí a pessoa ela compartilha falando que a fé, ela não exige um porquê. Porque mesmo que se vier a resposta, se o nosso coração é incrédulo, não confia em Deus, que Deus é soberano, sábio e amoroso, mesmo Deus nos dando a resposta, o que nós faremos? Mas por quê? Aí Deus responde de novo, e nós vamos falar o quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero saber, Deus. Eu quero entender. A fé não. A fé, ela confia em Deus, mesmo sem entender as situações. Irmãos, algo que me chamou muito a atenção aqui, Abraão já tinha deixado a sua descendência, agora ele tem que oferecer o seu filho em sacrifício. E algo que me chamou muito a atenção é que quanto mais caminhamos com Deus, maiores são as provas. Porém, mais extraordinárias são as recompensas. Não esqueça isso. Na medida que você caminha com Deus, as provas elas não vão diminuir. As provas elas vão aumentar. Porque você está caminhando com Deus. Os fardos, Deus pode capacitar você mais, porque a sua fé está fortalecendo. Você fala assim, então, Deus, eu não quero caminhar com o Senhor, porque eu já estou com a corda no pescoço, a água já está no nariz, eu não vou mais caminhar. Já está bom aqui. Mas não esqueça que quanto mais a gente caminha com Deus, maiores são as recompensas também. Maior é a compreensão que nós temos de quem é Deus. Leia junto comigo essa frase, vamos lá? Quanto mais caminhamos com Deus, maiores são as provas, porém, mais extraordinárias são as recompensas. À medida que andamos com Deus, os testes se tornam mais difíceis. Isso é sinal que você está crescendo na fé. Se nessa semana você bater no escritório e falar assim, Onéias, aconteceu algo mais difícil do que eu já estava enfrentando. É sinal que você já mudou de fase. Você já mudou de nível. Deus agora já pode te dar uma situação mais difícil, porque você já foi aprovada no anterior. E as recompensas são ainda mais maravilhosas. Com Isaac e Jacó, no versículo 20 e 21, nós aprendemos que a fé, ela abençoa a próxima geração. Veja o versículo 20 e 21. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Isaac, ao contrário da sua preferência natural, ele aceitou a vontade soberana de Deus e abençoou Jacó ao invés de Esaú. E algo que me chama muito a atenção nessa parte aqui é quando nós pensamos em Jacó. Jacó significa o quê? Alguém conhece alguém com o nome de Jacó? Jacó significa o quê? Enganador.
usurpador. Ele toma o lugar de alguém. E ele já saiu assim do ventre, segurando no calcanhar do seu irmão. E é interessante que Hebreus cita essa ocorrência aqui. Ele vivendo com seu sogro, né? Um enganava o outro. Era impressionante, né? Vou passar a perna no meu sogro. O sogro ia lá e passava a perna nele. E eles estavam lá, imagina, trabalhou 7 anos por uma filha, chega na hora, o sogro entrega outra, e aí agora essa ovelha é sua, essa ovelha é minha, e aí eles fazem toda aquela negociação, o enganador. Eu lembro uma vez que eu preguei sobre Jacó, e o título lá era de tranqueira, que eu estava falando com os jovens, né? De tranqueira, alguém que é ponta firme. Na época, essa era a nossa gíria na época de alguém que era firmeza, né? Ponta firme. De tranqueira a ponta firme. De alguém que era um enganador, mas alguém que se tornou exemplo. E Abraão, e agora no livro de Hebreus, não é dito nada sobre as falhas. Lembra que eu mencionei? São pessoas imperfeitas. Mas eles se destacaram pela fé. E Jacó, então, ele também já fraco, doente, essa expressão que aparece aí na Bíblia, na extremidade do seu bordão. Provavelmente ele estava apoiado na cabeceira da sua cama, já de idade. Ele abençoa, então, os filhos de José. Efraim sobre Manassés, novamente como pai, contrariando a ordem natural e a expectativa do seu próprio filho, o filho José. Ele estava profetizando acerca do futuro dos seus descendentes, um ato de fé, de confiança nas promessas de Deus. Deus prometeu lá, então Deus vai me abençoar e Deus vai abençoar a minha descendência, e ele está então profetizando acerca do futuro dos seus filhos, dos seus netos. Ele confiava que Deus ia continuar a obra, mesmo depois da sua partida. Conta-se a história de uma mulher que durante muitos anos orou pela conversão do marido. E o marido, como todo homem, coração duro, né? Não entregava a vida a Jesus. E aí, no funeral dela, ela morreu sem ver a conversão do marido. Mas no funeral dela, aquele marido, coração duro durante muitos anos, ele entregou a vida a Jesus. Então, uma fé que confia mesmo além da morte. Jacó, então, abençoa os seus filhos, porque ele confiava em Deus, que Deus ia continuar a sua obra, cumprindo as promessas. No final da vida, então, tanto Isaac como a Jacó abençoaram seus filhos pela fé. Irmãos, eles transmitiram essa confiança em Deus, eles transmitiram as promessas de Deus à próxima geração. E nós temos as promessas de Deus, sim ou não? Nós carregamos a promessa de Deus, nós temos aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou. O que aqueles homens fizeram? Eles passaram o bastão para a próxima geração. Isso que nós devemos fazer também, transmitir as promessas de Deus à geração seguinte. E eu gostaria que nós abríssemos 2 textos da palavra, deixa Hebreus marcado, mas vá para Juízes capítulo 2, lá no Antigo Testamento, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Em Juízes capítulo 2, versículo 10. Josué, ele está chegando no final da sua vida e ele diz: eu e a minha casa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos servir ao Senhor. Não importa o que aconteça, mas a decisão já está tomada. Debaixo desse teto aqui, nós adoramos ao Senhor. Debaixo desse local, aquilo que eu sou responsável, eu e a minha família, nós vamos honrar ao Senhor. E aí vem então uma descendência após Josué. Os juízes, na época dos juízes, eles estão entrando na terra agora para conquistar a terra. E aí, olha o que diz ocupar os espaços. Capítulo Juízes 2, versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que havia feito por Israel. Uma geração agora surge, cresce, uma geração secularizada, uma geração humanista, uma geração que só pensa nas coisas desse mundo, porque a geração que viu os feitos de Deus, a geração que caminhou com Deus, a geração que viu o que Deus havia feito, eles não transmitiram
Eles não falaram para os seus filhos, eles não ajudaram os seus filhos, eles não levaram os seus filhos até o momento de confiar nas promessas de Deus. E aí um desafio para nós é o Salmo 78. Abra aí em Salmo 78. O compromisso que nós, como pais, que a nossa geração, eu já mencionei várias vezes aqui na igreja, nós caminhamos com Jesus já. E nós devemos ter uma preocupação grande com a próxima geração, para que eles venham também a entender a fé, compreender quem é Jesus e depositar a fé em Jesus. E olha o que o Salmo 78 diz. Povo meu, escute o meu ensino, incline os os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos seus antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por suas vezes, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Veja esse compromisso do salmista. Nós não vamos esconder aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que os nossos pais contaram acerca de Deus, das promessas de Deus. Nós vamos contar a outra geração. Nós vamos falar para os nossos filhos e eles vão falar para os nossos netos. E os filhos que virão dos nossos netos vão contar para os seus filhos. 4 gerações à frente, contando aquilo que Deus fez, e eles não vão ser desleais. A minha avó, o meu avô não teve esse privilégio, mas a minha avó teve o privilégio de ver 32 almas seguindo a Jesus. O evangelho alcançou. E ela, o meu avô, pregaram o evangelho. E os filhos, 7 filhos, conheceram a Jesus. E vieram os netos. E vieram os bisnetos. E a minha avó pode olhar para frente e ver 32 almas seguindo a Jesus. Que privilégio de você não esconder e passar. E eu pergunto para você, pai, você está passando a fé para os seus filhos? Ou só está passando a tradição? Ou só está passando a religiosidade? É assim porque sempre foi assim? É assim porque tem que ser assim? É assim porque o meu avô falou que tinha que ser assim? Ou você está se preocupando em transmitir a promessa de Deus, a verdade, passar Cristo para a sua descendência? Você tem discipulado seus filhos? Você tem sentado com eles, anunciado a palavra? Que tipo de legado espiritual você vai deixar para outra geração? Que tipo de legado? Os pais hoje se preocupam em deixar casas, carros, dinheiro, profissão, cursos. Mas que tipo de legado espiritual você vai deixar para os seus filhos? A fé amadurecida, a fé verdadeira, ela abençoa a geração seguinte, ela prepara os seus filhos para confiar no Senhor. Todos esses personagens de Hebreus, como eu mencionei, eles falharam. Mas eles confiaram em Deus e eles foram lembrados pela fé. Então, pai e mãe, e avô e avó, tio, tia, não se preocupem em ser um pai ou uma mãe perfeito, porque você não vai ser. Mas se preocupe sempre em apontar para Jesus. Se preocupe sempre em falar, filho, busque a Jesus. Eu ouvi uma história real de um pai que estava morrendo e o filho estava afastado de Cristo. E o pai morrendo, ele virou para o filho e falou, filho, entregue a sua vida a Jesus. Se arrependa dos seus pecados, porque o pai está morrendo. Mas quando eu chegar no céu, você tenha certeza que eu vou te procurar lá. E eu quero te encontrar lá.
Então você precisa se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo. Então leve o seu filho até a cruz, não se preocupe, eu tenho que criar ele na igreja. Não, você tem que criar ele na fé em Jesus. Eu tenho que levar ele até a igreja. Não, você tem que levar ele para Jesus. E se ele estiver em Jesus, ele vai fazer parte do povo de Deus. Se preocupe então em pastorear o seu filho, gastar tempo com o seu filho. Essa semana a Sarinha estava do meu lado e ela, pai, vamos conversar? Falei, vamos, filha, deixa eu só mandar umas mensagens aqui. E aí daqui um pouco, pai, vamos conversar? Falei, vamos, filha, deixa eu só terminar aqui. Aí daqui um pouco ela pegou o celular, pai, agora chega de celular, dá esse celular para aqui e vamos conversar. Gastar tempo com os filhos. Investir na vida deles. Criar memórias. Ele vê o papai e a mamãe orando, buscando a Deus, confiando, amando a Jesus, servindo as pessoas. Invista na próxima geração. Esclareça dúvidas. Tem um livro que diz Conversa de Pais com Seus Filhos. Pai, você tem que ler esse livro aí. Pais, vocês têm que ler esse livro. Conversa de Pais com Seus Filhos. E o autor, ele lança um dado lá de quanto que as pessoas gastam de tempo no celular diante do tempo que os pais gastam conversando com os filhos. É gritante. Eles gastam cerca de 72 horas, a nova geração gasta cerca de 72 horas com celulares hoje em dia, tecnologia, e os pais, o picadinho de tempo, dá 5 minutos semanais. Olha a diferença. E a lição do livro é, de um capítulo lá, se você não falar, alguém vai falar. E uma das coisas que as crianças mais fazem, o que que é? É perguntar. É perguntar, mas por quê? Porque é assim. E eles vão ter a resposta. E se ele não ouvir a resposta de um pai e de uma mãe que ama Jesus, alguém vai chegar para eles e vai dar a resposta. Então, gastar esse tempo investindo na vida dos filhos. No versículo 22... o autor agora ele vai falar de um outro personagem. Ele vai falar de Josué. José, versículo 22 diz, pela fé José, no fim da sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Com José, nós aprendemos que a fé verdadeira, ela sabe onde é o seu lugar e enxerga além da morte. Vamos ler juntos? A fé que sabe onde é o seu lugar e enxerga além da morte. Nós vimos com Abraão aqui a fé que confia no caráter de Deus. Vimos com Isaac e Jacó a fé que abençoa a próxima geração. Com José nós vemos que a fé, ela sabe onde é o seu lugar e ela enxerga além da morte. Pela fé José conseguiu enxergar além da sua morte. Ele dá instruções, então, no final da sua vida, ele fala acerca do êxodo, vocês vão sair daqui, vocês não vão ficar aqui para sempre. Vocês vão sair daqui, e quando vocês saírem, vocês vão levar os meus ossos daqui. Porque a fé, ela sabe de onde é o seu lugar. Ele viu a saída que aconteceria séculos mais tarde. José demonstrou sua fé em Deus, na promessa que Deus havia feito lá a Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, que chegou agora em José, e ele está passando para os seus filhos, e ele fala, Deus vai nos tirar do Egito. Deus vai nos levar para Canaã. E aí quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui, para que eles sejam enterrados então na terra prometida. É como se ele falasse para os seus descendentes, um dia Deus vai libertar o seu povo. Então, confie. José sabia onde era o seu lugar, que era em Canaã e não era no Egito. Eu sou gaúcho, como os irmãos sabem, e o gaúcho ele tem uma das características que ele é bem bairrista. E eu lembro que quando eu saí do Rio Grande do Sul, vários colegas meus falavam assim, mas por que você não estudou no seminário daqui? Né? Por que você tem que ir para São Paulo para estudar lá? Né? Porque no povo, na mentalidade do povo gaúcho se tem um seminário aqui, estuda aqui. Você está falando que o seminário de São Paulo é melhor do que o nosso? Então essa que é o raciocínio. E aí fui para São Paulo, vim para São Paulo, fiquei 5 anos aqui, e eu lembro que cada vez que eu voltava lá no Sul, eles falavam, não, você está falando diferente. Mas por que não pede transferência para cá? Onésio, por que você está lá? Onésio, não sei o quê, vem para cá, fica aqui. E aí eu fui percebendo que eu já não era mais tanto gaúcho. Eu estava deixando de ser gaúcho como os gaúchos lá que eu fui criado na fronteira, né?
Eu estou deixando agora as minhas características. Mas interessante que enquanto eles falavam assim, ó, você está perdendo o seu sotaque. Aqui em São Paulo, com quem eu falava, as pessoas falavam assim, você não é daqui, né? Eu falava, por quê? Não, porque você fala diferente, de onde que você é? Sou do Rio Grande do Sul. Eu chegava lá no Rio Grande do Sul, pô, você está deixando de ser nosso aqui, cara, você já está falando diferente. E eu lembro que eu passei uma crisezinha de identidade, de onde que eu sou. E é nisso que eu falo no aconselhamento. A cosmovisão cristã, ela transforma a nossa vida. Porque a gente enxerga a criação, a queda e a redenção. E isso vai resolvendo os nossos problemas. E aí eu fui entendendo verdades da palavra que não importa se eu estou no Rio Grande do Sul, não importa se eu estou em São Paulo, não importa se eu fui para o Maranhão, o que importa é em quem eu estou. E eu estou em Cristo. E aqui nessa terra, minha missão, eu sou peregrino. Eu estou de passagem. Aqui a gente está construindo tendas. A gente não vai ficar para sempre aqui, nós estamos caminhando. E José entendeu isso, ele falou, eu não sou daqui. Fui criado aqui, fui desenvolvido aqui, vim trabalhar aqui, enriqueci aqui, ganhei uma promoção aqui, mas no final das contas, eu não sou daqui. Irmãos, no final das contas, nós não somos nem de São Paulo, nem da Bahia, nem de Minas, nem do Maranhão, nem do Rio Grande do Sul, nós somos de uma pátria celestial. E nós estamos indo para casa. Então não coloque o seu coração nas coisas desse mundo, nos bens desse mundo. Deus deu, Deus leva, e louvado seja o nome do Senhor. Ah, quero tanto ter uma casa. Não tenho uma casa, eu pago aluguel. Não se preocupa, porque existe uma casa eterna que Deus construiu. Então aqui nós estamos de passagem. Se Deus te der uma casa que vai ter o teu nome lá, você vai entender, mesmo assim essa casa é transitória. E isso a gente vai ensinando para os nossos filhos, não há nada nosso, tudo é de Deus. Vamos nos preocupar com o hoje, não com amanhã. Se a gente está preocupado com amanhã, isso é pecado. Então basta cada dia o seu próprio mal. A oração do Pai Nosso, Deus nos deu o alimento o pão nosso de cada dia. Mas nós vamos tirando Deus, irmãos, da nossa agenda. A gente vai desenvolvendo um pensamento que eu tenho que ir no mercado e fazer a compra para os próximos 30 dias. Da onde isso? Deus falou, eu vou dar o alimento, o pão de cada dia. Então, quando eu abro a despensa e falo, beleza, tem arroz aqui para o resto do mês, tem feijão aqui para o resto do mês, tem óleo aqui para o resto do mês, tem sal aqui para o resto do mês. Se Deus deu, beleza. E se Deus só deu para o dia? Beleza também. Porque o que ele prometeu não foi para 30 dias. Não foi para 60, não foi para um ano. Deus prometeu o pão nosso de cada dia. Você já viveu experiências assim? Uma história incrível do missionário chamado Hudson Taylor. Procure história sobre ele. Se você encontrar uma biografia, leia. Ele construiu um orfanato na China. E aí ele estava lá com aquele orfanato. Em alguns momentos não havia leite, não havia alimento. E num determinado dia não tinha nada para dar. É história real. Não havia nada para dar para aquelas crianças no orfanato. E aí a equipe chegou, Hudson, o que a gente vai fazer? Não tem aí nada para a gente fazer, né? Então, o que a gente faz agora? Ora, o que a gente faz, o que a gente sempre fez, vamos orar, agradecendo a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Mas não tem nada, vamos agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Reúnam as crianças ao redor das mesas e vamos agradecer, porque Deus tem cuidado de nós. E ele reuniu as crianças ao redor da mesa e fala, Deus, nós queremos agradecer a sua provisão. Queremos agradecer porque nada tem nos faltado. Queremos agradecer porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ampara, o Senhor está conosco. E eles oraram agradecendo a Deus, e quando eles terminaram de orar, alguém bateu a porta. Era o leiteiro. Meu carro quebrou aí em frente. E eu não vou conseguir entregar todo esse leite. E eu vi que tem um orfanato aqui. Eu posso entregar todo esse leite aqui para vocês? Claro, pode entregar. Deus cuida de nós. Deus nos ampara. A fé verdadeira, ela sabe o seu lugar. A fé verdadeira, ela fala, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou de passagem. E enquanto eu estiver aqui, Deus estará cuidando de mim. A fé verdadeira, ela enxerga além da morte. Ela consegue enxergar além da morte. A morte não nos paralisa.
Essa semana o Samuca estava com pneumonia, tá ainda, né? Está em tratamento. E aí uma hora a gente parou, contei a história de manhã e a gente parou o carro, a Má foi no mercado e aí ele virou: pai, posso pegar o celular? Falei: por quê, filho? Criança não tem que usar celular, né? Falei: por quê? Ele falou: eu preciso procurar alguns versículos. Que versículos, filho? Versículos de encorajamento. Ele estava encostado no banco e na porta. Eu falei: por quê, filho? Aí a voz dele embargou. Estou com medo. Medo do quê? Medo de morrer. Por quê, filho? Porque o médico falou que é pneumonia. E é sério, ele falou. Falei: filho, calma, calma. Eu já sei que tem interferência da mãe nessa conversa aí. Que as mulheres são preocupadas um pouco mais do que os homens, né? Então eu falei: eu já sei que tem interferência aí. Aí eu falei: filho, você não precisa ter medo da morte. Qual o problema de morrer? Meu filho tem 9 anos. Eu falei: qual o problema de morrer? Irmãos, qual o problema de morrer? Onde está a vantagem da morte? Onde está o aguilhão da morte? Jesus triunfou sobre a morte. Um crente não morre. Um crente vive eternamente. Um crente não deixa de existir. Ele vai viver na presença de Deus. Qual o problema? Se Deus te levar para um paraíso, filho, não tem problema. Aí ele falou: pai, mas eu estou com medo. Ele chorando. Ele falou: eu estou com medo de sofrer. E eu falei: qual o problema de sofrer também? Se você sofrer, Jesus vai estar com você e ele vai te dar forças. E a gente conversou um pouco ali. E aí ele mudou. A confiança dele conseguiu chegar num Deus soberano. A confiança dele conseguiu sair de um consultório médico que o médico falou: você está com pneumonia e é sério. A fé dele saiu então das palavras do médico e foram para as palavras de Cristo. E as palavras de Cristo trouxeram refrigério a ele, tranquilidade a ele. E a noite mudou porque ele falou: é verdade, não tem problema morrer e não tem problema sofrer, porque Jesus está cuidando de mim. Jesus está cuidando de nós. A fé verdadeira, ela enxerga além da morte. Eu lembro quando o médico falou para mim, ele falou: se confirmar isso aqui, já vou te falar, hein? É internação. Aí eu falei: tem risco? Ele falou: tem. Eu falei: qual o risco? Ele falou: óbito. Falei: beleza, sem problema. Peguei o celular: patroa, deixa eu falar, o negócio tá sério por aqui, é melhor você vir para cá, porque eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. A equipe falou: olha, Onésio, essa turma aqui tá levando a galera para UTI, eles vão voltar de lá, assim que descer o elevador eles estão te levando, tira tudo, tira aliança, tira relógio. Eu tirei a aliança, entreguei para minha esposa, tirei relógio, tirei corrente, tirei o que tinha. E eu falei, dei o discurso final para minha esposa: ó, meu amor, se eu morrer, você vai fazer isso, isso, isso. Com o Samuca você vai fazer isso, isso, isso. Porque não é problema um crente morrer. Não é problema um crente sofrer. Porque a fé verdadeira sabe onde é o seu lugar e enxerga além da morte. E aí no versículo 23 a 28, nós vemos Moisés, a fé de Moisés. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Moisés, a fé que vai moldar as escolhas difíceis. No versículo 23, os pais de Moisés, eles demonstraram obediência a Deus e desobediência ao faraó. Eles desobedeceram ao faraó por temer a Deus. A ordem era: todas as crianças vão morrer. E agora os pais pegam e protegem os filhos. A Bíblia diz que ele não era uma criança comum aqui. Provavelmente que ele era bonito, essa que é a razão, tá bom? Eles pegaram Moisés lá e aí o protegeram, vendo que ele era bonito. Criaram Moisés num lar de fé, mesmo com o risco de morte.
O lar é a primeira escola de fé. Vamos ver juntos? O lar é a primeira escola de fé. Os pais devem ter essa confiança em Deus. E você tem criado esse ambiente de fé para os seus filhos, para eles crescerem num ambiente de fé. Os pais não têm poder de transmitir a fé verdadeira para os filhos. Porque isso não é passado de fator genético. Não é porque nós cremos que os nossos filhos vão crer. Mas podem criar um ambiente de exemplo de fé, onde papai e a mamãe amam a Deus, onde o vovô e a vovó amam a Deus, onde tio e titia amam a Deus. E fazer de tudo para que os seus filhos venham a se render a Jesus. Assim que nós soubemos da gestação dos nossos filhos, nós começamos a orar sobre a barriga da minha esposa, nós orávamos com eles, nós falávamos com eles, nós falávamos, filho, assim que a gente soube que uma vida estava lá dentro, a gente falava, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Desde o início. Cresceram ainda pequenininho, então às vezes estavam dormindo e a gente falava, filho, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Você precisa confiar nele. E aí é sempre alguém chegar e falava assim, as crianças não entendem. Entendem. Talvez eles não conseguem exteriorizar, não conseguem formular palavras. Mas eles entendem. A gente tem evidências bíblicas que crianças no ventre entendem ainda. É possível. Então, crie esse ambiente, essa escola de fé para os seus filhos. Pregue o evangelho a eles. Ore com eles, ore sobre eles, ore por eles. Não deixe de orar, não deixe de chamar. Converse com eles. A fé de Moisés, o que Moisés fez? Ele se recusou. Ele fez uma recusa aqui pela fé. O versículo 24 diz, pela fé já adulto, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Os irmãos conseguem entender isso? Pela fé, ele se recusou a ser chamado filho da filha do faraó. A nação mais importante. Moisés poderia ter levado uma vida tranquila no palácio. Alguém tem uma vida tranquila aqui, irmãos? Ou nossa vida é recheada de problemas, de preocupações, de dificuldades? Moisés poderia ter levado uma vida tranquila no palácio, mas pela fé, ele se recusou a levar esse estilo de vida. Ele se recusou a um estilo de vida bem-sucedido, ele se recusou a uma posição elevada, ele recusou prestígio, ele recusou poder, ele recusou uma vida sem problemas. Eu sigo alguém na internet que é a pessoa... Ela trabalha com marketing digital e ela conta a história dela que ela desenvolveu. Era de uma família pobre, aí se tornou uma família rica. E alguém pergunta pra ele de vez em quando assim, você tem muita preocupação? Ele, que preocupação? Se o carro quebra, alguém vai lá e conserta pra mim. Eu não vejo valor de conta. Eu não me preocupo com nada. Eu não lembro a última vez que eu fui no mercado fazer compra. Se os meus filhos estão doentes, alguém compra e de repente o remédio aparece em casa. Eu não tenho preocupação. E Moisés recusou tudo isso. Ele recusou o luxo, ele recusou o prestígio do palácio do rei. E ele fez isso por quê? Pela fé. E aí ele escolheu o quê? Versículo 25. Escolheu sofrer. Olha o que o texto diz. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele escolheu se identificar com o povo de Deus. Ele rejeitou o prestígio, ele rejeitou a riqueza, os prazeres transitórios. E ele escolheu o que, irmãos? Ser maltratado com o povo de Deus. Ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado. Talvez uma vida de 40 a 80 anos, que ele poderia ficar no palácio. Do palácio, ele foi para o deserto. Do lugar de estabilidade, ele foi para um lugar de instabilidade. Mas nada disso é comparado com a eternidade. Moisés deixou o palácio e nunca mais voltou. Porque os seus olhos estavam adiante. Sofrer com o povo de Deus. Imagine os leitores da época do livro de Hebreus, que eles estavam sofrendo por causa da fé em Jesus. E alguns estavam fazendo o quê? Estavam voltando para o judaísmo. E o autor está falando, tá vendo o nosso exemplo aqui, Moisés? Ele saiu do palácio e ele escolheu ir para o sofrimento. E ele nunca mais voltou para o palácio. Ele preferiu ser maltratado. Só pela fé tomar uma decisão dessa, não é verdade? Só pela fé você abrir mão de uma vida super estável financeiramente, cheia de poder, cheia de prestígio.
Para quê? Para depender de Deus no deserto. Por que ele fez isso? Porque existe uma recompensa pela fé. O versículo 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Abriu mão da segurança por amor de Cristo. Moisés tinha o entendimento de quem era Jesus? 100% igual nós temos? Não tinha. Mas ele já tinha esperança. Ele já tinha esperança de que veria um Messias. A compreensão era limitada, mas ele se apegou a essa esperança. Você já acordou de noite? Você sabe que nós temos que dormir com um blackout total, né? Sem luzinha de celular, sem TV ligada, sem uma luz que entra pela janela, tem que ser blackout total. Você sabe disso para descansar, né? Senão o nosso cérebro ele fica em stand-by, ele não repousa como deveria. E ele precisa repousar para tirar as informações aqui do processador e jogar para o HD, né? E aí ele vai fazer essa seleção ali natural de informações que são relevantes e a gente tem que lembrar depois de informações que não são relevantes. Você sabe que quando você para... O que eu fiz no dia de ontem? Tem coisas que passa. Deus já nos programou assim e o cérebro faz essas decisões. Essa é uma informação que nós não podemos esquecer. Então ele tira do processador aqui de trás e joga para o HD no lugar de armazenamento maior. Então a gente não pode ter luz. E aí você acorda de noite e aí você quer ir para o banheiro. E aí eu não sei se você é como eu, às vezes a gente acorda sem saber onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. E aí você vai via tentativa e erro, né? Vai batendo nos locais. E aí de repente você consegue ver uma luzinha pequenininha, uma claridade que entrou lá pela porta, né? Uma fresta. Aquela luzinha é suficiente para nós darmos um passo naquela direção. E a luz fica maior, mais claro. E aí de repente a gente dá outro passo também e assim a gente vai indo. Moisés viu uma luz pequena que foi o suficiente para ele dar um passo em direção a Jesus. Nós temos compreensão de quem Jesus é, nós já temos isso. E ele considerou a desonra, irmãos, a vergonha maior do que os tesouros do Egito. Você já ouviu falar no rei Tutankhamon? No túmulo dele foi encontrado, foi encontrado cerca de 120 a 150 quilos de ouro. O quilo do ouro, em dólar, e convertendo para o real, no túmulo dele, é cerca de 44 milhões. Você consegue imaginar o que não havia de riqueza lá no Egito? No túmulo de um rei encontrado 44 milhões de reais em ouro. E a desonra, Moisés falando, a desonra com o povo de Deus é maior do que todos esses tesouros. Então eu recuso pela fé, eu vou sofrer pela fé, porque eu tenho uma recompensa que Deus vai dar pela fé. E aí o que ele fez? Ele perseverou. Olha o versículo 27. Pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Essa perseverança demorou aí talvez uns 40 anos. Não foi um dia só. Às vezes a gente dá um passo de fé e já acha que Deus vai abençoar, já vai abrir as comportas do céu e a gente vai virar querubim, né? Gente, 40 anos. Você consegue entender? 40 anos sofrendo. Mas ele fez isso pela fé, porque a recompensa de Deus é certa. A recompensa de Deus é certa. Vamos dizer juntos? A recompensa de Deus é certa. Deus pode nos recompensar aqui? Sim. Mas ele prometeu que ele vai recompensar lá. Lá ele vai recompensar. Então a recompensa de Deus é certa. Muito mais lá do que cá. Então persevere. Não desista. Não pare. O texto de Hebreus diz que ele não temeu a ira do rei. Mas Êxodo diz que ele temeu. É uma contradição? Não. É que o medo que ele tinha pelo rei era menor do que o temor que ele tinha a Deus. Ele perseverou. Ele creu que Deus lidaria com o inimigo. Irmãos, essa fé de Moisés aqui, presta atenção. A fé de Moisés era uma fé natural? Não era. Era algo sobrenatural. E aí ele viu o invisível, ele suportou e ele perseverou. E aí ele celebra a Páscoa no versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Ele fez o que Deus queria que ele fizesse e acabou então celebrando a Páscoa. Desde Abraão, irmãos,
até Moisés, todos esses viveram pela fé. Eles confiaram em Deus. E o que eu gostaria de falar agora, nesse final da mensagem que eu havia mencionado para os irmãos, é que a fé salvadora, ela sempre resulta de escolhas práticas de confiança no Senhor. E agora eu quero que você pense aqui, olha o que Moisés fez. Ele se recusou, ele escolheu sofrer, ele viu o invisível, ele perseverou durante 40 anos, ele celebrou a festa pela fé, a Páscoa pela fé. Eu quero que você pense aqui agora comigo. A fé parte da onde? Da onde que a fé parte? Todos nós queremos ter essa fé, sim ou não? Todos nós queremos, mas ela parte da onde? Ela brota no meu coração? É o meu esforço? É o meu pensar, é o meu falar? Isso que eu vou te falar aqui é surpreendente, tá? O que eu creio é que se você crê em Cristo, essa fé não partiu do seu coração. A fé foi dada por Deus para você crer. E eu vou te mostrar 2 ou 3 textos na Bíblia. Primeiro, Filipenses 1:29. Diz o seguinte: pois a vocês foi concedida a graça, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de também de sofrer por Ele. Se você crê em Jesus, se eu creio em Jesus, isso foi nos dado. Foi dado a vocês o privilégio de crer em Cristo e também de sofrer por Ele. Hebreus 12, versículo 2 fala, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. E aí mais um texto, passa um pouquinho algumas folhas para frente. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o que o texto diz? Receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Se nós recebemos é porque alguém deu. Pedro quis transmitir que a fé não tem origem no nosso coração. A fé tem origem em Deus. Jesus é o autor. E Ele nos dá esse presente. Então a fé é a capacidade dada por Deus de crermos em Cristo. Então nós cremos que Jesus morreu, o justo, morrendo pelos injustos para nos conduzir a Deus. E nós cremos nisso. E aí nós somos declarados. E aí nós somos justificados. Nós somos declarados justos e nós somos justificados por essa fé. E aí isso faz um pouco de sentido com Efésios. Que isso não vem de vós. É um dom de Deus. A salvação, a obra da salvação não vem de nós. É um dom de Deus. Querido, se você consegue ver Jesus pela fé, se você se arrepende dos seus pecados, se você quer viver, fala, eu quero me recusar aos prazeres transitórios do pecado. Eu não quero viver no pecado. Senhor, me dá força. Senhor, eu sou um pecador miserável. Toda hora eu estou voltando para o pecado. Eu lembro de uma cachorrinha que eu tive, que o arroz apodreceu uma viagem que a gente fez, e aí a casa estava contaminada com aquele fedor lá, a gente morava numa chácara. Quando eu fui jogar aquele arroz fora, a cadela ia em cima daquele arroz. E aí eu batendo na cadela, tentando tirar a cadela de perto, sai daqui, esse arroz está contaminado, está sujo, está podre, está embolorado, está fedendo. A cadela ia atrás, e eu comecei a olhar para aquela cena, eu comecei a chorar, e eu falar assim, como que eu sou igual esse bicho aqui no pecado? Deus fazendo de tudo, Deus tirando, não vai, Onésio, eu tenho coisa melhor para ti. E era como se eu falasse para a cadela, eu tenho uma ração seca lá para ti, boa, nutritiva. Mas a cadela queria o quê? Coisa podre. E nós fazemos isso quando nós vamos para o pecado. Então, se você consegue reconhecer a misericórdia de Deus, reconhecer a nossa incredulidade, confiar em Jesus e ter esse desejo de abençoar as gerações e fazer escolhas que glorificam o Pai, enxergar além da morte, irmão, lembra isso. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Eu quero que você saia essa noite daqui louvando a Deus. Se você consegue enxergar essas coisas, saia daqui louvando a Deus. Fala, Deus, obrigado, porque o Senhor me tirou do Egito. Obrigado porque o Senhor está me levando à Nova Jerusalém. E isso não depende nadinha de mim. Então aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé.
Primeira pergunta que eu gostaria que você refletisse antes de a gente ir embora. Você tem confiado em Deus apesar das circunstâncias? Apesar de tudo aquilo que está dizendo não, você tem confiado em Deus? Que decisões você precisa tomar pela fé hoje? Confiar em Deus? Hoje. Entregar para Deus? Hoje. Lançar sobre Ele toda a ansiedade, lembrando que Ele tem cuidado de você. Você está deixando um legado de fé para a próxima geração ou um legado de medo? As pessoas que estão ao redor da sua vida, seus amigos, seus familiares, se você partir hoje, o que as pessoas vão escrever na sua lápide? Você já pensou nisso? O que elas vão escrever na sua lápide? Graças a Deus já foi, Deus. O Senhor levou, olha, ninguém aguentava mais essa criatura aqui na terra. Ainda bem que o Senhor levou já. Ou vão escrever, que pena. Um homem partiu, um homem de fé partiu. Uma mulher de fé partiu. Alguém que recusava o pecado, alguém que perseverava, alguém que abençoava, alguém que confiava em Deus. Deus, nós perdemos alguém da galeria da fé dos nossos dias. O que as pessoas vão escrever na sua lápide? A fé em Cristo nos faz sair do cativeiro, passar pelo deserto e entrar na terra prometida. Vamos ler juntos? A fé em Cristo nos faz sair do cativeiro, passar pelo deserto e entrar na terra prometida. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças porque esta fé que temos em Jesus, ela nos foi dada pelo Senhor e nós queremos confiar em Ti a cada dia mais, Senhor. Queremos olhar para Cristo, queremos virar as costas para o pecado. O que Moisés fez, Senhor, abrir mão do Egito, abrir mão de prestígios, de poder, de estabilidade para sofrer com o povo de Deus. Pai, aumenta a nossa fé, Senhor. Nós não temos essa fé nesse ponto ainda. Senhor, nós queremos abençoar a nova geração. Nós queremos, ó Pai, ser instrumentos do Senhor na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, das crianças. Ajuda-nos a investir, ó Pai, na outra geração. Ajuda-nos como Abraão a confiar na sua promessa, a confiar em quem o Senhor é, a confiar no seu caráter, a não ver incoerência no que o Senhor pede de nós. Ajuda-nos a ter fé em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a como José, alguém que vai enxergar além da morte. A morte não tem nenhum poder sobre nós, porque nós temos vida em Jesus. Ajuda-nos a entender que Iracemápolis não é o nosso destino final. Limeira não é nosso destino final. São Paulo não é nosso destino final. Rio Grande do Sul não é o nosso destino final. A Bahia, Mato Grosso, Goiás, nada disso é o nosso destino final. O nosso destino final é o lado do Senhor. E nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem por aqui. Então que nós possamos avistar com os olhos da fé, ver o invisível e saber que o Senhor há de nos recompensar por aquilo que fizemos por meio da fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, por estarmos juntos aqui nessa noite. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.